Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Como é que você está? Como é que vocês estão? Todos bem? Bem-vindos mais uma vez a esse canal. Se você está chegando agora, é um prazer, super prazer te receber por aqui. Seja muito bem-vindo. Se você já está conosco há mais tempo, mais um muito obrigado. Mais um vídeo do canal aí para nós esclarecermos algumas dúvidas, falando sobre radiestesia, sobre radiônica. Eu sou José Melo, radiestesista e radionicista, e estou aqui a teu dispor para esse bate-papo sempre reto, direto e objetivo sobre esse mundo das vibrações ao nosso redor, né? E que vibrações, né? Cada dia mais, cada momento mais, cada situação mais delicada. A gente não tem como olhar para alguma coisa sem ver medo, terror, preocupação, coisas assustadoras acontecendo ao nosso redor. E nós que trabalhamos com esses processos vibracionais podemos e devemos entender melhor, ajustar melhor esses processos. E o assunto de hoje do vídeo, ele tem muito a ver com isso e com o que as pessoas têm me pedido, me perguntado, arguido em relação a isso, que tem a ver com aquela história. José, apareceu na minha medição que é espiritual, espiritualidade, algo ligado à questão espírita. Se eu não tenho conhecimento tão profundo nisso, eu devo mexer ou eu devo repassar? Eu devo procurar alguém mais especializado nesse assunto? Bom, vocês não vão me ouvir falar, não, procura tal, procura A, procura B, procura C. Por quê? Eu não sei o nível dessa profundidade. Eu não sei se isso é de fato espiritual ou não, e talvez nem você o saiba. Ô José, mas eu vi numa prancha que eu pesquisei, né? Eu olhei uma prancha de pesquisa aqui e apareceu para mim como um processo espiritual. Mas de que nível? Em que formato? Que tipo de processo espiritual é esse? Então, a primeira dica aqui, gente, é muito cuidado com esse tipo de questão, com esse tipo de percepção, porque isso muitas vezes pode ser algo errôneo, muitas vezes pode ser algo que também, abre aspas, te engane em relação a isto. Mas se você já tem uma prática maior, você pesquisou, eu, por exemplo, uso de uma forma bem simples, pranchas como essa que eu pesquiso. A primeira coisa é a frequência vibracional da pessoa. E aqui tem espiritual, tá vendo? Tem mental, tem emocional, tem profissional, tem familiar. Logo embaixo tem chakras, por exemplo. Então, ou seja, você tem a tua maneira, o teu formato de prospectar isso. Então, se você de fato identificou, através de uma prancha como essa, de um leque de pesquisa, existem pranchas como essa que são bem mais completas, né? Com bastante informação aqui. Então você pode aqui, nos agentes nocivos aqui, você tem aqui algumas coisas ligadas à possibilidade de ser algo no campo espiritual. Para isso é importante que você tenha se preparado, que você tenha feito bons cursos, que você tenha lido bons livros. Nós temos autores que falam muito bem sobre isso. No Brasil, evidentemente, Antônio Rodrigues. Eu não trouxe o livro de novo, porque eu já mostrei tanto esse livro da radiestesia espiritual, que na verdade é um livro bastante básico em relação a isso. Mas se você está na área, é um livro obrigatório. Você não tem como não ler um livro como esse se você quer se aprofundar em relação a isso. Então a primeira questão que eu coloco aqui é: prepare-se para isso. Tá? E nem tudo que aparecer numa leitura, apareceu ali magia, mas que tipo de magia? Aí você tem que derivar mais essa tua pesquisa. Essa magia que foi um mau agouro, foi uma mensagem que a pessoa recebeu e se sentiu mal. Tudo isso são tipos de magias. Eu falo muito nos cursos em relação àquela questão do próprio, quando você tem um bebê, que você tem uma criança e que a madrinha, a mãe coloca o quebranto na criança, deve ser chamado quebranto do bem-querer. Você gosta tanto da criança que você deixa a criança até meio maleixa, como dizem, né? Meia ruinzinha. Você tem que ir numa benzedeira para olha só isso, né? Então isso, se não tivesse dentro do nosso cotidiano, da nossa vida, mas puxa, José, então isso foi um tipo de magia? Sim. A magia é algo que você transforma de um padrão normal para um outro tipo de padrão e você faz com que ela absorva e resolva e mude alguma coisa ao redor dele. Complexa essa colocação, José. Mas não é que magia é uma palavra que eu te dou de bênção, é uma palavra que eu te dou de xingamento, né? E você recebe aquilo de alguma forma e aquilo muda o teu padrão comportamental, entendeu? Então isso é um tipo de magia.
Então, quando eu fui lá naquela benzedeira, ela pegou seu galinho de arruda, seu galinho de Guiné, seu galinho de alecrim, do que seja, ela fez as rezas, né, que ela vem com certeza de algum lugar muito, muito distante para fazer aquilo, e ela passou no meu filho, ela passou em mim, e aquilo curou, aquilo resolveu, tá? Tem todo um processo por trás disso. Tá? Ah, José, se eu fizesse em casa isso, eu poderia resolver? Poderia resolver. Se você tiver essa fé, essa consciência, né, essa percepção em relação a isso, você pode fazer as coisas evidentemente. Mas vamos lá, vamos voltar para a radiestesia, vamos falar de processos de radiestesia. Uma dica que eu dou de cara, gente, a pessoa está desequilibrada, com um processo que pode ser alguma coisa ligada a uma questão espiritual, equilibra os chakras da pessoa, né? Tá? Aqui tem uma prancha, né? Uma das diversas pranchas que existe sobre chakras, trabalha com cristais nesses chakras, mede cada um deles pendularmente, né? Usa o testemunho da pessoa, aqui tem lugar para testemunha, pode ser junto, foi criado aqui um mini bovi aqui, né? Tá? Então, ou seja, está vendo? Então começa por aqui, começa fazendo esse tratamento, começa fazendo uma coisa mais simples. Mas a pessoa tem algum receio em relação à questão religiosa. Gente, não tem nada de religião aqui, não tem nada de religião aqui. Nós estamos falando de usar símbolos, de usar processos. Tá, mas eu tenho, por exemplo, símbolos hebraicos, como estou mostrando aqui um exemplo do Yoshua, um exemplo aqui de um gráfico, né, de proteção nessa linha chamada escudo mágico, né? Aqui dentro tem toda uma simbologia. Mas eu não quero usar isso, né? Eu não quero usar esse tipo de recurso. Então vamos pelo mais simples. Não precisa complicar. Agora vejam, se de fato existe um processo magístico envolvido naquilo, tá? E a pessoa está muito mal em relação a isso, e não é um trabalho, por mais profundo que seja com chakra, né, dos corpos sutis, que vai resolver, procura ajuda. Aí procura ajuda, procura alguém que conheça mais dessa área, que consiga fazer um trabalho mais desenvolvido, ou com gráficos, né, ou com outros tipos de ritual tratamento, ou alguém que saiba, por exemplo, trabalhar, né, desenvolver um trabalho ligado aos pêndulos, pêndulos hebreus, no caso aqui, né. Aqui até tem um menor e um maior, isso não tem nenhum problema nesse sentido, mas eu vou deixar aqui como exemplo aqui um pêndulo que chama-se pêndulo espírito. Então eu posso pesquisar, e se der esse pêndulo, eu posso já sair tratando de novo? Não. Ou não, né? Mas o José é chato com isso, sou chato com isso, porque eu sei que isso pode se complicar. Para você aprender a usar pêndulos como esse, nesse nível, que tem uma posição assim, que tem uma posição que você pode usar invertida para isso, faça um bom curso, né? Não só leia, faça um bom curso, né? Tem um curso do nosso amigo, mestre, né? Pai de Santo, preparadíssimo, né? Caio Kinderê Omae, que tem um curso incrível aí. Caio, você invertiu o nome aí, desculpa, tá? Ligado a pêndulos hebreus, mas com profundidade, com base, com sustentação, com estruturação, tá? Então, se você não conhece ainda, eu vou deixar a descrição no link do vídeo aí, e aí sim você vai começar a entender um pouco mais do que sair montando coisas, do que sair criando coisas de qualquer forma, né? Então, deu essa leitura, apareceu a leitura, não importa a maneira que você fez. Então isso tem só escrito, né, ali, mental, espiritual, profissional, psicológico, né, familiar. Às vezes as pessoas fazem isso e repetidamente apareceu. É alguma coisa espiritual? Ok, vamos lá, eu não estou desacreditando. Eu não quero que você desacredite na sua leitura, muito pelo contrário, você tem que confiar na sua leitura. O próximo passo é que eu falo, cautela, cuidado, né? Não faça coisas mirabolantes, não saia achando, dando achismos aí, porque o que tem de palpiteiro, o que tem de gente falando M no mercado, tá muito forte. E aí você cai numa dessa, às vezes você puxa para você alguma coisa que você não deveria, ou vai tratar a pessoa de uma forma inadequada e acaba até piorando a situação. Então vamos lá, o que eu falei? Embasamento, livros, bons cursos, bons orientadores, como sempre, né? A radiestesia precisa de um trabalho sério, de um trabalho dedicado, de um trabalho mais profundo em relação a isso. Eu confio que eu e que você podemos fazer isso juntos, né? Tá bom? Um abraço carinhoso, namastê. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado. Valeu!